Boa tarde a todos que nos acompanham. A partir dessa Oi, semana, gente, boa tarde. a partir dessa semana faremos lives para falar um pouquinho de literatura, passar aí por alguns autores. E o primeiro autor escolhido foi Machado de Assis. Vou me apresentar para quem ainda não me conhece. Eu ministrei uma oficina de leitura e escrita, então vai ter, suponho eu, que umas alunas minhas me assistindo. Meu nome é Fabrício, sou estudante de letras e estou no quinto semestre. E escolhi meu autor favorito para inaugurar essa semana de live. Eu vou me apresentar agora também, então. É um prazer muito grande estar aqui com vocês hoje. O meu nome é Luciane e eu sou nova na UNAP, então eu acho que vocês provavelmente não devem ter conversado comigo ou me visto antes. Mas eu sou aluna do curso de fonoaudiologia, estou no quarto semestre e vim acompanhar o Fabrício aqui hoje nessa proposta, né, de debate sobre alguns dos contos do Machado de Assis. Já é 4 horas, então já vamos entrar no autor de hoje, que a Luciane vai dar algumas informações iniciais da sua biografia, para a partir dali a gente começar a falar um pouquinho mais dele e da sua obra. Eu escolhi 7 contos para dar uma norteada no nosso debate e o romance, para mim, não só o melhor romance dele, mas como da literatura brasileira e da literatura de língua portuguesa, que é o Memórias Póstumas de Brás Cubas, que assim já é um romance dele da fase madura. Ali, o romance foi publicado em 1800, ele terminou de ser escrito em 1880, mas foi publicado em 1881. E depois disso, só foi grande obra. 10 anos depois, em 1891, foi publicado Quincas Borba. Em 1899, foi publicado Dom Casmurro. Depois também, o último livro do Machado, também é nesse período, que foi o de 1908, que é o ano já da sua morte, que é o Memorial de Aires, que é da fase já, que até brinca, assim, que tem a Machado tem 2 fases. A fase que consideram a fase inicial, ali, chega a flertar um pouquinho com o romantismo, que é a fase dele jovem, e a fase dele, que é assim que eu já falei, que é o auge da literatura brasileira. Até quando a vida do Machado de Assis me lembra uma frase assim, do Nelson Rodrigues, que também é outro grande mestre da literatura brasileira, quando numa entrevista perguntado Nelson Rodrigues que conselho ele daria aos jovens, Nelson Rodrigues gostava de uma polêmica, olhou assim para a câmera, fez todo mal assim, disse apenas envelheça. No caso, os anos fizeram muito bem para a obra do Machado. Mas agora vamos com algumas informações. Então, pensando em trazer um pouco sobre a vida desse autor, eu separei, e também pensando em coincidir com a quantidade de fatos de contos que o Fabrício selecionou, eu trouxe 7 fatos e curiosidades, e o primeiro, então, começando pelo nome completo, que era Joaquim Maria Machado de Assis, apesar dos muitos pseudônimos também que ele utilizou, né? Ele nasceu no ano de 1839, no Rio de Janeiro. A segunda, então, ela também tem relação com as origens, para contar que o Machado ele teve origens muito simples, muito humildes. Ele acabou perdendo os pais muito cedo, a mãe ainda mais cedo que o pai, durante a primeira infância. E, posteriormente, o pai dele acabou se casando de novo. Então, o Machado ele fez alguns dos primeiros anos escolares numa escola pública, próxima de onde ele morava. Mas depois de também perder o pai, ele acabou tendo que deixar a escola para que pudesse contribuir em casa. Então, ele não teve uma educação completa e formal. A terceira, eu acho que todo mundo aqui já deve saber, mas ele foi e ainda é considerado como um dos maiores nomes da literatura do Brasil e por muitos como o maior nome da literatura brasileira. Mas, como se isso já não fosse suficiente, na quarta a gente traz que ele também foi um dos fundadores e presidente vitalício da ABL, que é a Academia Brasileira de Letras. Para completar mais um pouquinho, além de ser um baita escritor, ele também era um ótimo jogador de xadrez
Essa é bem curiosa, eu não sabia. Ele também era um ótimo jogador de xadrez, inclusive chegou a participar do primeiro torneio que teve do jogo aqui do Brasil. E já no primeiro torneio, ele acabou saindo em terceiro lugar. As peças que ele usava para jogar também foram expostas na Academia Brasileira de Letras. A sexta, então, a respeito das línguas, que ele falava não só o português, que era a língua materna, mas também inglês, francês e latim. Em algumas fontes, eu também encontrei citando sobre o alemão. Pelo que eu li, o latim ele acabou aprendendo com um padre, quando era bem mais novo, e o francês com um padeiro, de quem ele acabou se aproximando por conta da madrasta, né, aquela mulher do segundo casamento do pai dele, que era doceira. E o sétimo e último é que ele é considerado um polígrafo. Ele publicou em praticamente todos os gêneros literários, então a obra dele é bem extensa e bem completa. E os trabalhos dele vão desde peças de teatro até críticas, traduções e mais de 200 contos. E são alguns desses contos, então, que o Fabrício separou para trazer para a gente hoje. Interessante nessas curiosidades, a gente percebe que Machado de Assis ele não nasceu num berço nobre e ele tomou o seu destino. Ele sempre quis ser um grande escritor. Ele foi atrás de um padre para ensiná-lo latim. Depois ele conhece um padeiro francês e ele não perde ali um emprego. Ele está ali ele quer aprender o francês, né? Que era no século XIX o inglês de hoje, né? Ali a França liderando movimentos políticos, o iluminismo, liderando a poesia. O Machado de Assis ele aprende tão bem o francês que ele traduz uma obra do Victor Hugo, que é Trabalhadores do Mar. Também depois ele aprende o inglês e tem uma tradução que a gente vê até hoje. Quando eu vi o Alan Poe, a Urgues, o conto dele, foi o Corvo, acho que é o ponto mais simbólico do Alan Poe, foi com duas traduções, de dois mestres. Um mais atual, Fernando Pessoa, e a outra do Machado de Assis. Eu também não apenas arranhava aquelas línguas, eu dominava, parte da sintaxe, um vocabulário bom. Mas então, a gente está aqui no Machado de Assis, num período do Brasil formando a sua identidade nacional. Ele começa a escrever muito cedo, com 15 anos, ele já escreve para a imprensa. Imagina só hoje a gente eletrônica com 15 anos, parece inviável. Mas isso está lá pelos anos de 1850, o Brasil, ele, pouquíssimo tempo com um país independente, né? Quando ele se forma a sua independência em 22, e nesse período, na literatura, a gente está com o romantismo, que eu acho que tem peças muito boas. O José de Alencar, principalmente, com o Guarani, a gente tem na poesia, né, do Gonçalves Dias, Gonçalves Magalhães até ficou parecido, mas Gonçalves Dias, muito bom. É uma literatura, assim, eu acho prazerosa de se ler, mas tem alguns poréns, né? A gente vê algo meio forçado, como o próprio Machado sempre condenou no romantismo, que eram personagens artificiais. Como assim personagens artificiais? É aquele personagem que a gente sabe que nem no Guarani, o índio, a gente sabe todas as atitudes que ele vai ter lendo as suas primeiras duas páginas que o personagem está ali. A gente tem um caráter dele fixo, as atitudes pré-determinadas, e nada na obra pode nos impressionar. A gente pode, certamente, com um enredo ali, uma reviravolta, vai nos prender, tem enredos muito bons, mas nada aquilo que o personagem tem uma introspecção, ele formula alguma coisa de nova, ele evolui na peça, ele vai amadurecendo na peça. Isso quem trouxe para a literatura foi o Shakespeare, o autor inglês. E Machado, a gente vê claramente muito do Shakespeare na obra do Machado. Então, esse movimento literário, o romantismo, que também fortemente nacionalista, né? A gente até entende, um país novo precisava criar mitos fundadores, olhar para trás, assim, e se ver, o índio, no caso, teve um indianismo muito forte. O índio é o representante do Brasil, ele foi criado, tinha esse intuito. Só que a gente precisava evoluir. E o realismo traz isso. A gente vê ali, no começo do realismo, críticas às instituições
que até tinha ali na segunda fase do romantismo, mas algo muito pequeno. Foi ali com Castro Alves, também as poesias do Castro Alves, abolicionistas, têm um viés quase realista, assim, em termos de conteúdo, não da linguagem. Mas então esse realismo que começa a pegar características fortes das pessoas, começa a descrevê-las mais profundamente, escrever os ambientes, que tem assim como seu nascedouro uma obra publicada na França, que é a Madame Bovary, que foi em 1856. Então é só mais ou menos quando o Machado começa a escrever. É só depois que ele vai para o realismo, e que inclusive o realismo no Brasil é considerado que começou em 1881 com a publicação do Memórias Póstumas. Que esse livro, assim, em termos de conteúdo, tem muita coisa para se falar. Vou dar um... Mesmo quem não tenha lido assim, Memórias Póstumas, que é difícil, né, brasileiro que não tenha lido, mas provavelmente já conhece um pouquinho da sua história. Memórias Póstumas, como o nome já diz, é um livro de alguém que já está morto e que por conta disso, não à toa o tema foi escolhido assim, ao não ter mais vida, ele não deve mais nada a ninguém. Ele não fica mais preso às convenções da corte carioca, ele não tem medo, não tem papas na língua, e por isso ele escracha todo mundo. E já, é tão irônico que já nas primeiras linhas ele dedica o livro ao primeiro ou último, não lembro qual, verme que está comendo o seu corpo. Então já é uma imagem forte para o leitor ler, assim, pensar num verme. E esse tipo de linguagem dura o romance inteiro. O Brás Cubas, ele seria a representação da elite carioca do tempo, que é o quê? Alguém que está muito preso ao que aparenta ser e não o que de fato é. Mas todos os personagens ali são máscaras no Brás Cubas. Então ele começa a contar a história dele, que já está morto, ele vai para um romance que ele teve, depois ele conta um pouquinho da história, que ele era muito apegado a seus pais, assim, a mãe dele não interferia muito na sua educação, mas o pai dele sempre passava a mão na cabeça dele, ele fazia coisas de criança, mas um pouquinho pesadas, assim, e o pai sempre relevava, e com isso ele se cria, assim, um homem meio fraco, e vai estudar em Portugal. E lá em Portugal, quase todo mundo da elite brasileira, né, ia estudar em Coimbra, ele se forma em Direito lá em Coimbra, e ele pensa muito conosco, assim, vai escrevendo, vai falando suas impressões, ele declara que em Coimbra ele não aprendeu de fato a ciência jurídica. O que ele aprendeu foi a casca do direito, utilizar algumas palavras rebuscadas, sabe alguma legislação ali, mas o que é para enganar, sabe? O que valeu mesmo foi o diploma no bolso e o anel no dedo, assim, não mais do que isso. A gente percebe isso em outros personagens também. Um tio dele era ligado à Igreja Católica e ele não era alguém, contado pelo Brás Cubas, alguém de fato religioso, mas ele era apegado aos cultos, ao que parecia ser. Ele queria que a família tivesse a impressão de que fosse uma família que seguisse a ordem católica ali nos batizados e ficava muito preocupado com como isso ia aparentar. Tanto que ele queria até que o Brás Cubas, quem sabe, chegasse a um cargo de um papa. Ele era muito apegado a toda essa parte da igreja. E também aqui tem um personagem, para quem está lendo livro, quem quer ler no futuro, quem já leu, que é uma senhora, que agora não me fugiu o nome, uma senhora que ajuda o Brás Cubas com a sua amante, que é uma mulher casada, que é a Dona Plácida, lembrei. Dona Plácida é uma mulher que sofreu muito na vida, assim, ela é oposta do Brás Cubas. Ela teve que trabalhar sua trajetória inteira e não tem aquele pé de meia. Ela fica sempre na insegurança. E ela é uma ex-escrava. E a partir desse personagem, ele mostra uma desigualdade do país, sim,
mas o reflexo da escravidão. A escravidão foi abolida em 88, né? Essa obra de 81. Então, muitos acusam Machado de não ter sido um homem que lutou por causas sociais, o que eu discordo. Quem fez a oficina comigo sabe que eu sempre defendi que o Machado, apesar de se manter um pouco afastado assim da sociedade, não dá para se dizer que ele lavava as mãos, assim, que ele era alheio dos processos. Tanto que nos pontos que eu selecionei, eu coloquei dois, até para quem ainda não teve a oportunidade de ler, que é o Pai contra a Mãe e o Caso da Vara. Eles foram publicados posteriormente à abolição da escravatura. Mas ali ele demonstra a crueldade que era o processo, principalmente para mim, que é o caso da Vara. Resumidamente, a história era de um personagem chamado Damião, que ele não queria seguir a carreira religiosa. Só que o pai dele estava forçando, dando essa ideia, daí ele acaba fugindo, acho para casa da tia dele, e nisso começa a pedir para ela ver se ela conseguia interceder em relação ao pai para tirar essa ideia da cabeça dele. E nisso ele vai conversando ali com a tia, que se dá muito bem aparentemente com a tia dele, e tem uma escrava da tia dele, que nos é descrita que é alguém muito jovem, ali acho que era uma pré-adolescente, que estava costurando alguma coisinha ali. Só que no que ela costurava, ela acabava dando risada do que o Damião falava, assim, graxezas, brincadeiras. Só que a tia dele ficava irritada com a risada dela. Então a gente percebia que essa personagem ela tentava não rir, algo dói muito sim quem tá lendo. E também ela tava, acho que, resfriada. E ela tentava, assim, como natural, né? Imagina trancar tosse, acho que é algo impossível. E ao tossir também, a tia dele a repreendia. É algo assim que a temática não é girada em torno disso. O conto não trata disso, mas através de uma personagem em segundo plano, que nem a Dona Plácida no Brás Cubas, a gente vê o quão cruel foi o período da escravatura no Brasil. O que é um pouquinho diferente no ponto que é o pai contra a mãe, que daí eu acho que já é algo bem escancarado, que é a história de um moço recém-casado que no início assim, do conto nos é descrito algumas características que eu tenho para mim, que é para nos afastarmos dele. Que é alguém que não quer procurar emprego, quer uma vida fácil, assim. Daí, ao invés de buscar um ofício, ele acaba sendo um caçador de escravos, que tinha no tempo do Império publicação em jornais, nem, por exemplo, anúncios de emprego, que a gente lia algumas características do escravo que tinha conseguido a fuga, para ver se alguém caçava e tomava aquilo como uma recompensa. Daí este homem, recém-casado, ele começa a procurar em jornais, encontra ali se interessa pelo valor dado a uma escrava que conseguiu a fuga, vai atrás dessa escrava, daí consegue pegá-la, só que a história deste homem é que ele fez essa captura por causa da necessidade financeira, logicamente, porque eles tiveram um filho pequeno, ele e a sua mulher. E o filho, isso realmente, ele é uma família muito pobre, então ele não acaba não tendo dinheiro para alimentar a criança. A avó, que é a mãe da mulher que é casada com ele, começa a ter ideia para colocar esse bebê na adoção. A gente tem todo esse ponto, passa o tempo todo, a resistência por parte do casal para manter a criança com eles, e por causa disso precisam do dinheiro. A gente sabe que há outras formas de conquistar o dinheiro, e a vida dessa mulher que acabou sendo pega, e no final do conto nos revela que estava grávida, e que provavelmente com a surra que levaria do seu dono, né? Difícil falar isso, não, alguém dono de alguém, mas o seu dono viria a perder o filho. E no caso seriam duas vidas de bebês em jogo, e com qual o leitor decidiria
se importar mais. É um jogo assim, psicológico muito interessante nesse conto. O Machado ele tem muitas características, assim, para falar em meia hora é bem complicado. Mas tem um conto que eu acho muito interessante, dois, que é o conto da escola e a Sereníssima República. O conto da escola são basicamente. É que sempre num clássico não é o que acontece, né? Quando eu falo aqui, não estou dando um spoiler de uma obra, assim, mas como essa história é contada, né? Essa é a graça de um clássico. E nesse conto da escola são crianças que o professor é pai de um desses meninos, que é muito rígido, é do tempo da palmatória, bom que eu não peguei, mas ele vai cobrando ali os meninos e acaba tendo um consegue colar do outro. Enfim, ali eles fazem uma corrupção colegial, porque um desses meninos que precisava da cola acaba pagando o outro. Uma espécie de suborno, praticamente. Praticamente não, foi uma espécie de suborno. Infantil é uma suborno. E acaba cometendo esse ato ilícito. Ele tem toda. Tem o outro menino que fica com uma certa inveja de não ter ele recebido a parte financeira. Era, acho que faz tempo que eu li esse, foi no ano passado quando eu dei a oficina. Eu acho que era uma moeda. Era uma moedinha de prata, a pratinha. Uma pratinha que chamou a atenção e acabou dedurando o outro por causa disso. E a gente percebe nesse ponto, que tem como crianças, o plano de fundo, um certo ceticismo do Machado em relação à sociedade. E tem até aquela história da criança nascer boa e acabar sendo corrompida com o tempo. Aqui para o Machado, não, ele já aponta as imperfeições nas crianças. E num outro ponto, que acho que é o mais, não sei se é difícil de ler, mas ele é o menos prazeroso, na minha opinião, que é a Sereníssima República, que eu acho um conto sensacional em termos de conteúdo, mas eu confesso, leu a Sereníssima República e achou chato, eu acho natural, assim, não vou condenar, que é um homem, acho que esse também faz tempo que eu li, faz até mais, mas eu acho que é um cientista brasileiro que acabou conseguindo fazer uma descoberta das aranhas, como as aranhas se comunicam entre si. Elas teriam desenvolvido uma linguagem igual aos seres humanos. Ele consegue estudar essa linguagem e até se comunicar com elas. E essas aranhas estão num processo de formar um Estado-nação, que nem nos moldes de qualquer Estado ali, pode ser do Império Brasileiro, e elas vão definindo formas de governo. E nisso, elas vão debatendo, e sempre tem algum porém. Eu lembro que era no processo de selecionar, a Luciana leu há pouco tempo, tá com a memória um pouquinho mais fresquinha, sempre tinha alguma espécie de suborno, uma imperfeição no processo, alguém conseguia ver que uma pegava uma bolinha e depois, na verdade, essa bolinha já é um jogo de cartas marcadas, e assim sucessivamente, até chegar no consenso de que não há forma perfeita de regime. No que eu trago aqui, eu tenho uma teoria que quem fez a oficina sabe, que é uma teoria que não é muito defendida pelos professores de literatura, que eu vejo no Machado de Assis um grande conservador. E o conservador, um autor que eu sempre trago, que é o Edmund Burke, que apesar de ser do Partido Liberal, lá no Reino Unido, ele é o autor que é o pai do conservadorismo britânico, que é o conservadorismo ocidental. O que seria esse conservadorismo? É uma grande espécie de ceticismo, que é o ser humano é imperfeito, logicamente não pode haver governo perfeito. Independente se for república, se for império, se for monarquista, presidencialista, o homem imperfeito e seu governo vai ser imperfeito, ponto. É um ceticismo muito grande, que é o ceticismo que norteia o pensamento conservador. Por que eu trago o que isso seria algo conservador? Porque acho difícil em conceitos políticos colocar, eu já sempre digo, em caixinhas como direita, esquerda. Eu prefiro fazer um corte mais ou menos no meio
e colocar com pessoas, até na vida, a gente conversando, ver pessoas que têm um viés conservador e pessoas que têm um viés revolucionário. O revolucionário, por exemplo, podemos citar os franceses, um Rousseau, que quer transformar a sociedade num raio de 20 anos, quer que um governo, se a gente for estudar a Revolução Francesa, que é muito legal, a gente vê esse desejo de construir algo novo, de romper com o passado, de a partir dali vamos criar o novo. Tem um dos principais revolucionários do século XX, que é o Che Guevara. Ele chegou a escrever livros em relação ao construir um novo homem. Essa ideia de sempre podemos ser melhor, podemos romper com o passado e criar algo novo. E Machado a gente não vê isso. Machado tem uma frase de um conservador que eu acho interessante, que é a democracia dos mortos. Meio estranho isso faz, democracia dos mortos, que no caso os homens atuais devem sempre olhar para o que os anteriores fizeram, ou seja, se chegamos até aqui numa espécie de civilização onde as pessoas não se matam, é porque algum acerto tem aqui, não foi de todo mal, e pensar no futuro, no caso, nas próximas gerações, que atitudes radicais podem ter. Eu coloco o Machado de Assis nesse conservadorismo britânico raiz perfeitamente em toda a sua obra. Eu leio com Brás Cubas a maneira em que ele cita os defeitos, a própria maneira em que termina a peça, né, o romance, dizendo que Brás Cubas tentou várias coisas na vida e não teve êxito em nenhuma, né? Ele queria fazer um emplasto, que era um emplasto para acabar com a melancolia. Eu vou abrindo os parênteses, mas retornando ao primeiro que eu falei ali, do querer ser por ser e não por de fato ter a essência do saber, o Brás Cubas não queria fazer o emplasto para ajudar a humanidade. Não tinha essa ideia de ajudar o seu próximo. Ele queria fazer o que ele mesmo disse que era pela sede denomeada. Ele queria ser um imortal, sabe? A gente olhar para trás, que nem o Machado se tornou um imortal, o Brás Cubas queria se tornar um imortal e ficar o eterno. O Brás Cubas que acabou com a infelicidade no mundo, era essa sede denomeada. Ele consegue um cargo, consegue ser deputado federal, e o seu projeto é tão pequeno que era para mudar, acho que era 2 centímetros da gola das roupas dos alferes, algo muito pequenininho assim, sempre ligado às aparências. E ele, por exemplo, ele teve uma vida, é difícil falar feliz, mas ele nunca precisou trabalhar, como ele faz sua reflexão, do que eu ia dizer ali no seu último parágrafo. Ele teve muitos amores, não conseguiu casar, que é o que ele queria, conseguiu ser deputado, mas não conseguiu ser ministro, que era algo que eu almejava bastante. E daí ele faz, ali no último parágrafo, que o leitor poderia achar, então, que ele saiu com saldo zerado. Alguém que teve festas legais, uma vida boa, mas não conseguiu a glória. Daí ele coloca um senão. Mas eu tenho um saldo positivo, que é que eu não tive filhos. Eu não lembro exatamente a frase, se alguém colocar aqui nos comentários, se tiver de cabeça, eu já faz um tempinho que eu li, que era não transmitir às próximas gerações a tristeza da nossa espécie, algo nesse sentido, não vou ser fiel à frase, mas a gente vê aqui um grande pessimismo. Pode-se ler um Machado, já numa visão mais filosófica, que eu conheço pouco da obra do Nietzsche, mas um certo niilismo da parte do autor. Também cabe aqui, tem alguns professores literários que fazem essa associação com o Machado. Não acho absurda, mas eu pego ele mais também por questões políticas que o Machado traz em outras obras, eu faço mais com esse viés conservador dele. Outros contos que eu estou vendo aqui, a lista de contos que eu deixei, que é a Carteira e a Cartomante, que são contos, assim, que eu diria que um pouquinho fora da curva do Machado, que uma característica forte do Machado é não acontecer nada de relevante. A gente vê que no Brás Cubas, o livro em si não tem uma grande virada digna das tragédias gregas, nada. É um livro, assim, da vida de um homem que não tem sucesso naquilo que tenta, mas que é divertido.
É divertida a reflexão psicológica, aquela sondagem da alma humana. É interessante, é prazeroso ler isso. E nesses pontos da carteira e da cartomante, muita coisa acontece. O final, que eu não vou contar, ou vou contar, não sei, o que vocês acham, é de traição. Na carteira, o Honório é um homem que está precisando de dinheiro e acaba achando uma carteira e começa a refletir e nos convida a refletir com ele. Se vale a pena pegar aquele dinheiro e pagar a dívida. Não era para gastar em jogo, gastar em festa, era um pai de família que precisava ajudar a sua mulher, era um advogado, início de carreira. Só que ele encontra a carteira do Gustavo, que é o amigo dele. Daí seria imoral, né? Pegar a carteira de um amigo. No caso, seria imoral pegar qualquer carteira, mas a carteira de um conhecido ficaria muito pior para a pessoa, os seus sentimentos de culpa. Daí, ao chegar em casa, ele dá com o seu amigo Gustavo, no sofá, conversando com a sua mulher, a Amélia, e pergunta-se para o Gustavo: você não perdeu nada? Daí o Gustavo fala: perdi a carteira. Daí acaba devolvendo essa carteira. E acontece uma coisa magnífica no conto, que eu não vou contar, porque daí sim, apesar da graça do conto tá no conto, né? Esse final, esse último parágrafo, é algo que a gente lê assim, umas 3 vezes para assimilar o baque e pensar: putz, Sonora, deveria ter olhado um pouquinho mais essa carteira. E na cartomante é algo que também é muito forte. O final, no caso da cartomante, tem todo um debate também metafísico, de evidência, até de uma ciência. A gente está no século XIX, que é o século o pessoal ainda pega muito do iluminismo francês aqui no Brasil, e tem o distanciamento das crendices voltado mais para a ciência. Daí tem são bem simplificado assim a relação de dois amigos, que um amigo começa a se relacionar com a sua mulher, ele acaba descobrindo, só que nisso ele recebe um bilhete. O homem que está traindo recebe um bilhete do marido traído, que era os dizeres era: venha imediatamente para cá, e não achou um tom carinhoso, e quem sabe poderia o traído ter descoberto. Ele acaba passando durante a tarde toda nisso. A gente sente a gente consegue viver isso, da pessoa pegando, lendo novamente o bilhete, ou como aqui no caso já tinha decorado as palavras e passava aquilo na cabeça dele. Quem nunca, né, recebeu uma certa intimação de alguém e não ficou pensando: será que ele falou com um tom agressivo? Será que é coisa da minha cabeça? Daí nisso ele vai numa cartomante, que a cartomante aconselha que não, que jamais iria descobrir e que estava tudo bem. E nisso ele vai na casa do homem traído, e até anotei que o nome é o Vilela, é o traído, e Camilo é o talarico, né? O amigo que não é amigo. E nisso ele abre a porta, entra na casa, e eu também acontece algo totalmente foge da curva da obra machadiana, que eu não vou contar, porque quem não leu vale muito a pena ler esses dois finais. E a Missa do Galo, que é o sétimo conto que eu selecionei, é um conto que é mais ou menos do que a obra do Brás Cubas se passa. Muita reflexão, pouco conteúdo. A Missa do Galo, eu contando uma história, pode parecer, nossa, coisa sem nexo, que é um garoto jovem, se garoto é jovem, né? Um adolescente contando a história que ele conversou com uma mulher. A Luciane leu há pouco tempo. Ele chegou a falar a idade dessa mulher, são uns 30, 40 anos. 30 anos. 30 anos, que naquela época também já era considerado uma pessoa de meia idade, né? Até por as pessoas viverem um pouco e aparentarem mais. Ali, no caso, acho que seria hoje conversar com uma mulher de 50, assim. No meu exemplo, eu falo do distanciamento que haveria entre esse jovem e esta mulher. E acaba conversando ali, nada muito filosófico, mas apenas coisas do cotidiano. Mas o clima que o Machado cria é um clima sensual, que haveria ali uma certa sedução da parte, ou não,
a depender da interpretação do leitor, uma sedução da parte da mulher pelo jovem. Se ela estaria ali se insinuando para o adolescente ou não. Aí pode ser algo da cabeça de um menino, no caso ele conta, se não me engano, ele conta já com distanciamento temporal, né? No final do conto ele traz que isso aconteceu há muito tempo, né? Não seria algo jovial. Com esse detalhe no final, eu tenho para mim, uma opinião minha, né? Que isso realmente existe um flerte. Porque se com a vivência do tempo ele ainda continua com essa ideia, e nada na. Tem um. Acho que o Chekhov, tem uma frase que eu sempre uso, que é se uma arma, num conto, se uma arma está na parede, é porque ela vai atirar. Ou seja, não tem nada à toa no conto. Tá aquela partezinha final ali do conto, ele já mostrando um distanciamento temporal para dizer que aquilo de fato existiu. E pareceu muito sem graça contando isso, mas o leitor viaja no conto, totalmente. Eu li que no comentário a Suzy dizendo que eu não teria o perfil de alguém que seria punido pela palmatória. Espero que não. Seria triste, mas eu era um pouquinho levado no ensino fundamental, ali, principalmente na quinta e sexta série. Depois eu dei uma amenizada. Mas a obra do Machado em si é fantástica. Eu até coloquei aqui fiz uma folhinha com algumas anotações. Eu trouxe algumas dicas de autores que falam de Machado de Assis. Tem um que é o Roberto Schwartz. Ele faz uma análise, não sei se ele se considera um marxista, mas ele tem uma visão assim bem economicista da história, e até certo ponto, apesar de eu não concordar muito com a visão economicista, me interessa um pouquinho pelo trabalho do Schwartz, que é as ideias fora do lugar, que ele coloca que o Machado de Assis ele é um fruto do seu meio. Ele não poderia existir outro Machado de Assis que não sendo no Brasil. Por quê? Como a gente vê, a elite brasileira, principalmente a corte carioca, abro um parênteses aqui para dizer que Machado de Assis, o que deixa a obra dele mais fantástica é que ele foi um autor que nunca viajou para lugar nenhum e conseguiu fazer obras tão sensacionais de literatura universal, como num artigo que ele tem para um jornal, que é Instinto de Nacionalidade. Ele escreve que não está preocupado em desenvolver uma literatura brasileira, e sim do Brasil, ou seja, uma leitura que é feita no Brasil, mas que tem caráter internacional. São coisas que acontecem com todos os homens. E, voltando, o Roberto Schwartz ele faz essa linha teórica de que o Machado de Assis é um fruto de seu meio, e só poderia ser no Brasil porque a elite brasileira ela é um termo aqui incoerente. Ela prega o liberalismo político, mas ela não pratica no Brasil. Os mesmos homens que dizem que leem os franceses são os homens que mantêm a escravatura no Brasil. Isso reflete em toda a ironia e o descaso do Machado para com as elites. Isso, essas ideias fora do lugar seriam um modelo que para se desenvolver precisa ter a desigualdade. Isso está na obra do Machado. Eu acho interessante esse ensaio do Schwartz. E tem um outro que eu entrei em contato há pouco tempo, que é do José César de Castro Rocha, que ele cria uma ideia que eu achei muito interessante, que eu não tinha ouvido falar, um conceito que é autores matrizes, que a partir deles se forma um projeto de literatura naquele país. Shakespeare na Inglaterra, Dante na Itália, Cervantes na Espanha e Machado aqui no Brasil. Ele coloca Machado como autor matriz, que soube, como Cândido falou, eliminar as coisas ruins de cada período e absorver as coisas boas. Ele elogia muito o José de Alencar, por exemplo, que é o pai do romantismo. Então ele conseguiu filtrar o que é bom, o que é ruim e fazer uma literatura nacional. Existe literatura brasileira por causa do Machado de Assis, que a gente já estuda.
no caso, um fundador. Achei bem interessante esse conceito. Por hoje, era isso. Gostaria de agradecer aos espectadores e já falar que na semana que vem vou trazer um autor que eu citei 2 vezes aqui, que é o Shakespeare, que a gente vê muito da obra, como eu falei no início, do Shakespeare e Machado, que é o grande pai da literatura, para muitos, da literatura universal e não apenas inglesa. Depois a gente vai postar com mais detalhes, mas eu vou me debruçar mais especificamente sobre 2 obras, que é o Hamlet e o Rei Lear. Que eu estava lendo agora o Rei Lear, e agora eu vou começar a ler essa semana, vou reler o Hamlet para ficar mais fresquinho na mente, e vou, com isso, trazer algumas coisas do Shakespeare. Então era isso, boa tarde e uma boa semana a todos. Tchau, gente. Uma boa tarde para vocês, uma boa semana também. Espero que vocês tenham gostado.